Na sessão plenária desta quarta-feira, a maioria dos ministros do STF decidiu que o Ministério Público não tem exclusividade para entrar com ação de improbidade administrativa. A questão chegou ao Supremo porque duas entidades, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, questionam alguns dispositivos da nova Lei de Improbidade Administrativa, que entrou em vigor em 2021. Para essas associações, a norma retirou da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios a possibilidade de propor ação por improbidade. Também questionam a imposição à advocacia pública de fazer a defesa do agente público que tenha sido processado por essa prática. Outro ponto discutido é a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor acordos de não persecução civil, aqueles em que é possível extinguir a ação de probidade e a punibilidade do agente. O relator das ADIs, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no poder público deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos públicos. Moraes entendeu ainda que as pessoas jurídicas interessadas também podem propor ação. Assim, ele reafirmou que a Constituição Federal dispõe expressamente que a legitimação do Ministério Público para propor ações de improbidade não impede a atuação de terceiros. O legislador constituinte foi muito claro. Ministério Público, pela primeira vez você terá privatividade da ação penal. Mais do que isso, você poderá combater a improbidade administrativa, poderá defender o patrimônio público e social, poderá defender o meio ambiente, outros interesses difusos e coletivos por meio da ação civil, só que nesse caso, a sua legitimação não impede a de terceiros nos termos da lei. Em outras palavras, não é privativa. Seguiram integralmente o voto do relator os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Estou, como disse, acompanhando nos 3 itens, ou seja, a legitimidade, o acordo de todos os entes, o acordo de não persecução cível e, na ausência de obrigatoriedade, menos ainda, tratada por uma lei nacional que interfira nesta organização da advocacia pública e de suas atribuições, portanto, na linha exatamente do que acaba de esclarecer, sem alterar, como acaba de afirmar a ministra Rosa Weber, o ministro relator. Já para os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli, a legitimidade das pessoas jurídicas interessadas se dá apenas para propor ações de ressarcimento e para os acordos que visem exclusivamente o ressarcimento ao erário. Nesse sentido, também votou o ministro Gilmar Mendes. O legislador expressamente cotejou os diversos modelos disponíveis e justificou de forma robusta a opção pelo monopólio do Ministério Público também das ações de improbidade, como decorrência lógica de sua natureza pessoal e sancionatória. Vale ressaltar, neste ponto, que essa escolha do legislador também considerou as capacidades institucionais dos agentes envolvidos. Ponderou-se que o Ministério Público é o ente mais adequado e imparcial para conduzir a grave ação de improbidade administrativa, enquanto os entes públicos prejudicados muitas vezes têm a atuação condicionada pelas próprias mudanças na estrutura de poder, renovada a cada 4 anos. Por maioria, o plenário julgou inconstitucionais os dispositivos questionados da Lei de Improbidade Administrativa e, assim, estabelecer que as pessoas jurídicas lesionadas por atos de improbidade também estão autorizadas a propor essas ações. A sessão terminou há pouco. Vamos falar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre o julgamento desta quarta-feira. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão foi iniciado o julgamento conjunto de 2 ações. Uma proposta pelo Conselho Federal da OAB e a outra pelo PSB, questionando o decreto presidencial
de 2019 que permite o compartilhamento de dados pessoais dos cidadãos com órgãos do Poder Executivo e com outros poderes. Os autores alegam que as regras não garantem a proteção de informações sensíveis, possibilitando vazamento e contrariando a Lei Geral de Proteção de Dados. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Hoje, houve parte das sustentações orais. Amanhã, a sessão será retomada com outras sustentações orais e com voto dos ministros. William. Obrigado, Marta.